E, gente, a live travou um pouquinho, acho que por causa da conexão, aqui tá chovendo. Eu vou chamar o Pedro de novo, esperar vocês entrarem de novo pra gente voltar. Opa, voltamos. Falha técnica aí. Essa chuva eu acho que deixa a É, conexão meio pois ruim, é, mas exatamente. agora, Muita agora chuva, né? voltou pra mim. Sim. É, Agora vamos falar um pouquinho sobre a residência mesmo de psiquiatria, né? O programa de residência. Conta pra gente um pouco sobre expectativa e realidade, assim, como que você achou que seria, como realmente é a sua rotina, a hierarquia dos residentes ao longo dos anos e tal. Ou vai parecer até mentira, mas a expectativa era menor do que a realidade. Eu acho que está sendo melhor do que eu esperava. Bom, o que eu acho que é interessante falar? Primeiro da escolha da psiquiatria, né? A primeira aula que a gente teve foi muito interessante porque o preceptor falava muito sobre por que do estigma da psiquiatria ser assim do jeito que é e às vezes sobre o perfil das pessoas que vai para a psiquiatria. Que às vezes as pessoas escolhem, se frustram um pouco com a psiquiatria, por quê? Ou às vezes elas escolhem para resolver um problema próprio delas, elas têm alguma questão delas para ser resolvida e elas acham que através da, busca, da busca pelas especialidades elas irão resolver. Você tá me ouvindo? Você tá travando um pouquinho para Tô, mim? tô sim, tô sim. Tá bom. Tô te ouvindo. Então, primeiro ele diz, né, essa escolha frustra pensando que vai resolver um problema próprio que não se resolve. Falava também que muita gente vai para a psiquiatria porque antigamente era uma especialidade mais fácil de passar, então tinha um perfil assim da pessoa não gostar de clínica nem de cirurgia, não sabe muito bem o que faz, escolhe alguma de acesso direto. Aí tem ali radiologia, oftalmo, psiquiatria, mas oftalmo tem procedimento, radiologia não tem contato com ninguém, e às vezes a pessoa quer fazer medicina e não que radiologia não seja, né? Mas aí vai para psiquiatria. Isso era uma outra coisa que acontecia. E a terceira coisa, da pessoa achar que a rotina da psiquiatria ia ser baseada naquilo de personalidade, comportamento, que é uma coisa que todo mundo gosta de estudar, né? Quem não gosta de conversar sobre comportamento? Por que reality show é uma coisa que bomba tanto? Por que os best-sellers todos têm a ver com comportamento, com psicologia? Você pegar, sei lá, Mindset, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Pai Rico, Pai Pobre, Oceano Azul, todos esses, por mais que os temas sejam diversos, o centro da parada é psicologia, é comportamento humano. Então, é um assunto legal de estudar se vocês falam assim, vou fazer psiquiatria porque é legal. Então, muita gente se frustra, às vezes, na psiquiatria porque escolhe pelos motivos errados. Mas, graças a Deus, o meu não foi nenhum desses três, como eu te falei mais cedo, né? Eu já tinha passado pela psiquiatria, então sabia de fato o que era. E aí, para mim, foi sensacional, porque eu já tinha comentado com você que durante a faculdade, por eu acompanhar algumas coisas por fora, extracurricular, eu identifiquei o potencial da psiquiatria. Quando você tem conhecimento sobre aquilo, você está num serviço estruturado, o paciente tem condição de arcar com o tratamento, as coisas melhoram e aquilo tem resultado. Então isso foi sensacional porque multiplicou por 10. Porque eu entrei num serviço que é completamente bem estruturado. Agora com a pandemia ainda deu uma pequena piorada, mas é um serviço que conta assim, no normal dele. Com psicólogo, com assistente social. Dentro do nosso hospital, a gente tem interconsulta com todas as especialidades, porque é um hospital geral. Então, se o paciente está com problema de visão, mental, Ó, explodiu um negócio trovão, aqui. Foi só de continuar. se o paciente tem um problema oftalmológico, tem oftalmo, se ele corta o supercílio dentro da enfermaria, tem um cirurgião, enfim, tem a estrutura absurda. E, querendo ou não, na residência que eu tenho contato com todo tipo de paciente. De todas as profissões possíveis, de toda a classe social, porque o IPSENG é o Estado. Então, eu atendo pessoas de todas as profissões. Eu atendo professor, eu atendo agente penitenciário, eu já atendi juiz, eu atendo, enfim, todas as profissões que estão relacionadas ao Estado. Então, a gente varia perfil social, a gente varia classe econômica, a gente varia jeito de lidar com a psiquiatria. Então, tem um paciente que já chega completamente bem orientado, eu tenho que saber lidar com um paciente que chega com uma demanda de eu ter que provar para ele que eu sei mais do que ele pesquisou no Google e de provar para ele que o tratamento faz sentido.
Da mesma forma que eu chego com um paciente que não tem noção nenhuma sobre aquilo. Então eu gosto disso, de aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, porque eu quero tratar todos os tipos de pessoas, né? Eu não quero ser aquele cara que atende só no consultório, aquele paciente que pode pagar R$ 1.000 a consulta, R$ 800 a consulta. Eu gosto dessa parte de estar no hospital, de pegar o paciente grave, de ver ele melhorar. E isso é muito bom no IPSENG. É uma residência muito completa, a gente tem todo o possível. Outra coisa que é interessante também da nossa residência, que eu falei também que foi mais uma coisa desconstruída, que a gente tem a impressão que o paciente psiquiátrico é aquele crônico que vai ficar institucionalizado, que não tem mais o que fazer para ele. E aí eu entrei na enfermaria que a nossa média de tempo de internação são 12 dias. Então significa que o paciente chega com um quadro agudo, se ele precisou internar é porque ele tinha um critério de internação que era um paciente mais grave, ele sobe, a nossa equipe de residência faz o cuidado dele, traça a proposta terapêutica, investiga toda a parte clínica associada, ele sai dali 12 dias. Claro, tem pacientes que vão para mais, outros para menos, mas em 12 dias de média, ele recebe uma alta com encaminhamento para o nosso próprio serviço, para continuar o acompanhamento lá. E aí, no início, se precisar ir semanalmente, ele vai, depois que está um quadro mais estável, vira quinzenalmente, mensalmente, até bimestralmente, até o paciente ter critério de alta. Então, eu vejo do início ao fim o cuidado, vejo que funciona. E mesmo os que não têm remissão completa dos sintomas, eles têm uma melhora da qualidade de vida. A família volta falando que a pessoa é outra, está melhor. Então, isso do paciente melhorar, eu acho demais. Eu gosto muito. Sim, com certeza. Deu para ver que você gosta bastante de estar num hospital que é um hospital geral e completo e referência, né? O que que você acha importante na escolha, assim, da residência de pediatria? Quais critérios você pesar na escolha do hospital, assim, os prós e os contras de um hospital que é mais psiquiátrico, um hospital geral? Como que você vê isso? Eu acho que é perfil, tá? Eu acho que é perfil porque... Vou te dar um exemplo. Aqui em BH, vou falar dos dois lugares que eu fiquei em dúvida na hora de escolher, né? Que eu fiz a prova, consegui a vaga dos dois, da UFMG e do IPSENG. Só para vocês verem que é de perfil mesmo. Esse ano, eu e mais um colega passamos nas duas e ficamos no IPSENG. Então a lista da UFMG rodou essas duas vagas. Ano passado foi o contrário. Teve duas pessoas que passaram nos dois e foram para a UFMG. E o IPSENG rodou a vaga. Os meus R3, que foram até pessoas que eu conversei para decidir para onde eu ia, contaram que no período deles também teve gente que passou nos dois e ficaram no IPSENG. Mas eu sei que dos meus R2, teve gente que passou nos dois e ficou na UFMG. E por que é tão de perfil? Porque o hospital psiquiátrico, quando ele é só psiquiátrico, o nosso exemplo aqui de BH, que é o Raul Soares, ele tem mais de 100 leitos. Enquanto o meu hospital geral, ele tem 22 leitos quando ele está na lotação máxima de todas. Então, você vê que você tem 5 vezes mais tamanho de hospital, quando você está no hospital psiquiátrico próprio. Outra coisa, se você tiver paciência, se for do seu perfil ficar ali o tempo inteiro, você vai poder conhecer mais casos de psiquiatria, porque você tem 5 vezes mais pacientes internados. Só que, por outro lado, também, a rotatividade que tem no meu hospital é uma coisa que eu gosto mais, porque eu vejo, a gente tem essa intenção de dar de devolver o paciente para o ambiente social dele mais rápido. Não sei exatamente, não consigo falar tanto do hospital psiquiátrico porque eu não trabalho nele, né? Mas eu acredito que isso seja mais rápido no nosso. Essa questão de ajudar a parte clínica também, eu que gosto muito de clínica médica, eu sentia uma insegurança de talvez estar num hospital puramente psiquiátrico e ter uma intercorrência e eu não poder contar com um profissional especialista de uma área que vai estar resolvendo. E eu vejo que o paciente psiquiátrico, por eu ter falado que ele é muito complexo, ele chega com várias situações para serem resolvidas. Porque às vezes a dimensão da doença psiquiátrica, ela quase nunca é puramente psiquiátrica. Sempre tem outra condição associada. Sempre que o paciente chega com um problema ortopédico, com diabetes, uma hipertensão, algum problema de tireoide, a gente sempre tem que avaliar essa parte. É muito comum o paciente ser cuidado em conjunto. Dentro do hospital também a gente tem o contato com interconsultas. Então, por exemplo, agora eu estou no serviço de ECT e cetamina, que é mais uma vantagem do meu hospital que não tem em outros. Mas dentro do serviço de ECT e cetamina, a gente vê muitos pacientes que estão em outras clínicas. Então, por exemplo, hoje eu tive 2 procedimentos de cetamina. Um é uma paciente que está com câncer de mama metastático e desenvolveu uma depressão por conta disso e entrou para cetamina. E outra é uma paciente que está com uma pneumonia aspirativa, que também começou a parar de comer, teve que fazer sonda nasogástrica nela, porque ela estava recusando a dieta por conta da depressão tão grave que ela não queria comer mais. E essas duas pacientes
receberam a indicação de serem avaliadas pela psiquiatria, porque tem coisa psiquiátrica para resolver aí. Uma delas ainda não melhorou tanto ainda, mas a outra já melhorou completamente. Era uma paciente que no início do câncer dela, ela não queria tratar. Ela estava preferindo não viver mais, ela queria interromper a vida dela, porque a ansiedade dela, a frustração era tão grande que ela não estava querendo nem ser tratada. Depois de tratado, agora a motivação ela é completamente outra. Ela está com esperança, está buscando saber sobre a doença, o que ela pode fazer sobre. Então, esse contato com a clínica médica, eu acho que quem gosta talvez vai preferir o hospital geral. E você tem que olhar onde você se vê trabalhando no futuro. Quando eu olhava, eu falava assim, cara, eu me vejo mais nesses... Eu fui conhecer os dois, né? Isso é fundamental também. Você tem que ir acompanhar os residentes, identificar como que é a rotina dos lugares que você tem dúvida. E aí, quando eu via do hospital psiquiátrico, eu falei, cara, aqui é muito legal, a estrutura é legal, os residentes são muito bons, os preceptores são muito bons, muita gente grande que publica, que é até muito reconhecido. Mas eu me vejo trabalhando aqui? Não. E no hospital, no IPSENG, quando eu entrei, cara, é o que eu tô falando. Quando eu acordo hoje, 4h30, e falo assim, cara, tô gostando de estar indo para o lugar que eu tô, é porque lá atrás eu entrei, fui conhecer e falei assim, cara, aqui eu vou gostar de trabalhar. Aqui eu vou ser o residente que vou gostar de fazer coisa por fora, de que se precisar fazer um extra a gente faz, não tem problema. Vou trabalhar sem pressa para ir embora. Que eu acho que é o que faz você ir desenvolvendo, e quanto mais desenvolvendo, você mais vai gostando. Então você tem que estar num ambiente que você acha que vai estar alimentando suas potencialidades. E acho que a escolha tem que ser por aí. Sim, é muito bacana ver isso da sua visão, Fez porque igual você sentido? falou, Eu bolei pra caramba. não, fez super sentido. É isso assim, você tem que ver qual é o seu perfil, né? Quais são os seus planos a curto, médio e longo prazo e conhecer, conversar com os residentes, que são as pessoas que estão passando pelo que você vai passar, ver quais são os pontos positivos, pontos negativos, porque lugar perfeito e ideal não existe, né? Sempre vai ter o É lado bom e o isso. lado ruim. Você tem que botar na balança o que para você é o que casa com os seus ideais, assim, né? Deixa eu puxar a sardinha pro Raul Mais também. Porque eu escolhi o Aham. IPSEG, mas eu tenho amigos que estão fazendo no Raul, tanto pela UFMG quanto pelo próprio Raul Soares, que são as outras residências aqui. E uma amiga minha especificamente, quando ela queria entrar no IPSEG, ela fez a prova pensando no IPSEG. E eu fiz a prova pensando na UFMG. E ela foi a primeira pessoa que me falou assim, Pedro, vai conhecer o IPSEG, porque eu acho que tem tudo a ver com você. É o lugar que eu queria estar. E acabou que ela passou no Raul e não passou no IPSEG. E hoje ela é apaixonada pelo Raul. Ela não se vê em outro lugar. Então, se o ambiente for bom, se for bem estruturado, né? Claro que tem residências que são ruins de fato. Também tem colegas que estão fazendo residências ruins. Mas se o ambiente for estruturado, tiver uma preceptoria bacana, uma carga horária que você de fato está no hospital, tem prática, tem volume, se você estiver num ambiente que você está feliz, a coisa anda. Com certeza. E isso que você falou é essencial também, de ter preceptores e R+, assim, que te puxam para cima, né? Porque quando a gente está perto de quem é bom, a gente fica melhor. Então, isso é muito importante também, você analisar os seus futuros colegas, né? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. A Mandinha Borges está aqui perguntando, você comentou um pouco sobre pacientes graves. O que seria um paciente grave na psiquiatria? Olha, um paciente grave. É difícil generalizar, porque a psiquiatria tem vários tipos de diagnósticos, né? Até pouco tempo atrás era dividido em eixos, eram 3 grandes eixos da psiquiatria. Hoje em dia já modernizou um pouco, mas se você for olhar o código de doença da psiquiatria, tem mais de 100 diagnósticos. Então é muita coisa diferente para a gente generalizar o que seria um paciente grave. Mas um paciente que requer internação, por exemplo, é um paciente que ele já não está mais apto ele está numa condição tão grave que já está sendo perigoso ele viver no ambiente dele, no ambiente social dele. Seja porque ele está se colocando em risco de vida, seja porque ele está colocando outra pessoa em risco, e aí não precisa ser necessariamente um risco de vida, o paciente vai morrer. Pode ser um risco dele estragar uma relação dele próprio. Vou te dar um exemplo. Um paciente que tem uma crise de mania, por exemplo, ele fica num estado de euforia tão grande que às vezes ele faz dívida. Ele se sente tão grandioso que às vezes ele pede divórcio da esposa ou do esposo porque ele se acha muito grande. Ele vai no banco, faz um financiamento e compra uma Mercedes, que ele não tem condição de pagar. Ele vai no chefe dele e xinga o chefe dele e se demite. E ele precisa daquele emprego, porque ele fica numa euforia. É um estágio que o paciente perde contato com a realidade, dependendo da situação. Então, é um paciente que, quando ele é levado, a gente identifica isso. Se ele não tiver uma estrutura familiar que garanta um cuidado 24 horas por dia, ele vai precisar ser internado.
Ou um paciente que para de comer. Aquele paciente que parou de comer e está perdendo peso porque ele está tão mal que ele para de aceitar a medicação, ele acaba tendo que ser internado. São casos assim. Eu poderia falar vários exemplos, né? Mas quando o paciente está no risco. Ou então uma falha de tratamento ambulatorial. O paciente tem um transtorno ansioso, um toque, e você está tratando ele ambulatorialmente. O que significa ambulatorialmente? É aquele atendimento que o paciente vai para a consulta, você faz o tratamento, ele volta para casa, trata em casa e depois ele vai para o retorno. A maioria das vezes, provavelmente mais que 95% das vezes, esse paciente vai assim que ele vai melhorar. Mas tem um paciente que ele volta e ainda não melhorou, e você aumenta a dose, ele volta e ele não melhorou, você troca a medicação, ele volta e ainda não melhorou, às vezes começa a piorar, e aí você tem que supor várias coisas. Você tem que supor primeiro de tudo, será que ele está tomando a medicação da forma correta? Reforça isso, tenta educar, vê com a pessoa da família. Segunda coisa, ver se ele está comprando uma medicação que é de fato confiável. A gente sabe que tem alguns laboratórios que não são, às vezes o paciente por questão financeira pede para manipular e não é o mesmo efeito, então tem que estar de olho nisso. Terceiro, será que o caso dele você não errou o diagnóstico, então você tem que rever o diagnóstico? E com o paciente internado, às vezes é mais fácil fazer isso, porque você vai ter um contato com ele ali 24 horas por dia, você vai conseguir avaliar cada sintoma dia a dia, você faz aquela evolução. A gente, pelo exame do estado mental, a gente tem os critérios, os parâmetros que a gente avalia, diversos parâmetros. A gente vê como está a concentração, a memória, a cognição, a consciência, a orientação do tempo, no espaço, o pensamento, a forma do pensamento, o curso. São várias coisas que a gente aprende a avaliar durante a residência, técnicas objetivas, que quando o paciente está internado, a gente tem esse cuidado mais de perto. Então, é isso que define o paciente grave. Sim, obrigada, Pedro. A Manu aqui está pedindo nos comentários para você contar um pouquinho sobre sua rotina de R1 no IPSENG. Vamos lá. Bom, minha rotina de R1, o nosso R1 no IPSENG, nós somos 7 residentes e a gente se divide em 6 estágios. Então, divide um ano por 7, 2 sétimos é enfermaria, então é isso que eu estou contando para vocês, que eu chegava no hospital por volta de 6h50, 7 horas eu estou assumindo o plantão de enfermaria do colega que acabou de sair. O que significa assumir o plantão de enfermaria? Somos 4 residentes na enfermaria, então vamos supor que tem 20 pacientes internados. Cada um é responsável por 5 deles. Então você vai nos leitos, identifica o que está acontecendo com aquele paciente. Lembrando que aquele paciente já está internado, então em algum momento você, residente da enfermaria, já foi lá, já fez uma anamnese, já traçou uma hipótese diagnóstica e já definiu um plano terapêutico para ele. E aí, nos próximos dias, evoluir o paciente significa avaliar se o seu tratamento está dando certo. Comparar os sintomas de hoje com os sintomas de ontem, orientar o paciente sobre o que ele deve esperar, entender se ele tem alguma queixa, se está tudo bem, enfim, ver tudo o que está acontecendo com ele. E, é óbvio, observar o que aconteceu com ele ao longo do dia anterior, porque a gente fica lá na enfermaria de 7 até as 13, de 13 até as 7 horas do dia seguinte, fica um plantonista, porque naquele momento você já avaliou ele, você já viu o que tem que ser feito para o dia, e já propôs o tratamento para o dia. Só que de 13 horas, 1 da tarde até 7 horas da manhã do dia seguinte, pode ter alguma intercorrência, pode ter alguma crise de ansiedade, pode ter um paciente que recusa a medicação por algum motivo, um paciente que está com dúvida de alguma coisa. Nesse período, o plantonista resolve e apaga incêndio. Até as 7 horas da manhã do dia seguinte, que você vai receber esse paciente, ver o que aconteceu no dia seguinte e atendê-lo. Dentro da enfermaria também, a gente recebe os pacientes que foram internados. Então, quem define a internação é o residente que vai estar no estágio de urgência, vou explicar daqui a pouco. E aí, você que recebe na enfermaria, você é a pessoa que vai fazer aquela anamnese mais completa, ligar para um familiar para tomar um dado. Muitas vezes o paciente psiquiátrico ele não sabe explicar completamente a história dele. 100% das vezes vale a pena conversar com um familiar, alguém que conhece ele melhor, para comparar as histórias, identificar o que tem de mais aí para você ajudar, orientar a família, porque a família saber o que está acontecendo também é muito importante. E aí essa é a rotina durante 2 meses. Todos os dias, de segunda a sexta, tem a reunião com a preceptoria, então depois de você avaliar o paciente, você discute com o preceptor o diagnóstico que está sendo feito, para ter essa discussão. E durante os finais de semana, a pessoa da enfermaria também é responsável por evoluir a enfermaria, só que não tem a preceptoria. Então sábado e domingo não tem preceptor, volta a ter na segunda-feira. De tarde, todos os estágios têm os ambulatórios. Então, segunda-feira é o dia de ambulatório de psicose. Então, o que significa? Todos os pacientes que têm algum quadro psicótico são atendidos na segunda-feira e aí são 3 residentes por vez nesse ambulatório atendendo esses pacientes. Individualmente, né? Obviamente, tudo é feito individualmente, mas em 3 salas diferentes, para dar vazão. Terça-feira, a gente não tem nada de tarde.
Quarta-feira é o dia que a gente tem uma reunião clínica, e aí nosso preceptor chama cada hora algum especialista de alguma parte do Brasil. Isso é muito interessante também ter preceptores que são referência, porque tem esse tipo de contato. Então, semana passada, ele pegou um cara pica da neurologia de São Paulo para dar uma aula sobre cefaleia. Essa semana vai ser uma aula com algum cara muito bom de transtorno de humor, que a gente vai conhecer quarta-feira. Aí você vai pegar o currículo do pessoal, é o pessoal que estudou transtorno do humor específico na Holanda. Aí você vai ter aula com esse cara, é muito legal, né? E aí toda semana é muito diferente. Quinta-feira é o dia de curso que a gente tem ou psicopatologia ou psicofarmacologia. Alterna a cada 7 dias, é um dos dois. E nas quartas-feiras à tarde, a gente tem, nas quartas e quintas à tarde, até umas 6, 7 horas da noite, a gente tem ambulatório de psiquiatria geral. Então chega qualquer coisa. Então essa parte da tarde tem todos os estágios. A parte da manhã, a gente tem estágio de enfermaria, que é o que eu acabei de falar. A gente tem o estágio de urgência, que é aquele paciente que chega para o pronto atendimento. Então, assim, você está na sua casa aí e tem uma necessidade, uma demanda de urgência da psiquiatria. Tem alguém com crise de ansiedade, tem alguém que está pensando em autoextermínio, pensando em suicídio, tem alguém que nunca teve um psiquiatra e acha que precisa de ter um primeiro atendimento. Às vezes a gente acaba recebendo esse paciente aqui. É um paciente, às vezes, que não está conseguindo remarcar uma consulta de consultório e a receita está acabando, ele precisa continuar um tratamento. Então, tudo isso acaba virando demanda da urgência. E é claro, né, os pacientes que chegam em crise, uma crise psicótica, um surto de mania, o paciente que eu falei que financiou um carro e aí a esposa foi levar para ver o que estava acontecendo. Isso tudo chega para a urgência e o cara da urgência vai ser a pessoa responsável lá. Ou estabilizar o paciente ali, identificar que é uma coisa que pode ser tratada ambulatorialmente, dar alta para ele orientado para casa para marcar uma consulta dali a 15 dias ou 20. Ou o cara que fala assim, não, isso ele precisa de internação porque ele já está grave o suficiente para precisar estar aqui num ambiente protegido 24 horas por dia. E aí esse cara vai para internação, para o rapaz na enfermaria fazer a anamnese e dar sequência do que eu falei. Então, 2 de enfermagem, são 4 meses de enfermaria, mais 2 meses de urgência. Aí a gente tem 2 meses na clínica médica, que a gente funciona como residente da clínica, porque entende-se que a psiquiatria precisa entender da clínica médica, por ser um paciente complexo, né? Então a gente faz como se a gente fosse residente da clínica mesmo. Temos 2 meses de neurologia, porque também se entende que tem muito diagnóstico diferencial com doenças neurológicas. Então confunde um paciente que não tem memória ou atenção, se for idoso, pode ser depressão, mas pode ser uma demência. Então é interessante a gente ter uma noção de neurologia. A gente tem 2 meses de um estágio que chama Casa Verde, que é um serviço de egressos. Então tem um paciente que ele não está bem o suficiente para ter uma consulta a cada mês, mas ele também não está mal o suficiente para ter que estar internado 24 horas por dia. Então ele tem um suporte de familiar que consegue ter uma relativa segurança dentro de casa, mas, cara, ele está precisando de uma atenção semanal no mínimo. Esse paciente vai para esse serviço da Casa Verde. Dentro da Casa Verde tem psicologia, tinha terapia ocupacional, infelizmente por conta da pandemia afastaram esses profissionais, mas a tendência é que voltem. E é um serviço que já está preparado para esse tipo de paciente mais grave, em crise. Assim que ele sai da crise, a gente libera ele para o ambulatório. E por último tem o que eu estou agora, que é o GST e cetamina. São 2 procedimentos, cara, é muito legal, porque são procedimentos relativamente novos, que não são tão popularizados assim. O ECT é a eletroconvulsoterapia, tem muita gente que chama equivocadamente de terapia de choque, né? Tem todo o estigma de filme de terror e não sei o que, de punição, mas você vê que não só da psiquiatria, tá? Pacientes que estão em outras clínicas, às vezes principalmente transtorno bipolar, mas às vezes depressão também, às vezes surto psicótico também, que é refratário à medicação oral, ele vai para a eletroconvulsoterapia e o cara melhora. A resposta é muito, muito, muito legal, é muito legal você ter isso no seu serviço. Já vi paciente que assim, estava recebendo alimentação um pouco só nasoentérica, porque ele não estava comendo mesmo, de tão grave a depressão psicótica dele, ele delirava já. E depois da eletroconvulsoterapia, não estou exagerando, não é sensacionalismo, não estou brincando. Não é resposta para tudo também, tá? Às vezes não funciona. Mas esse paciente em questão, ele fez a sessão de eletroconvulsoterapia 8 da manhã, 10 da manhã ele estava chupando uma laranja por vontade própria no quarto. É um trem tipo assim, inexplicável, o tanto que funciona. Claro que esse paciente foi um exemplo de um paciente que melhorou muito, muito rápido. Mas a resposta que a gente tem com a ST é muito boa. E a cetamina, que é um outro procedimento, que é uma medicação subcutânea, a gente também usa para depressão refratária.
Foi o exemplo que eu te dei dessa paciente com câncer de mama, que não estava nem querendo ser tratada, e agora ela voltou a melhorar o humor um pouco, querer tratar, voltou a ter esperança. Então, é esse outro novo estágio para a gente aprender a fazer isso. Saber quando indicar o ECT, quando indicar a acetamina, como avaliar se está dando certo, quais são os riscos atribuídos, o que fazer a respeito. Essa é o R1 do IPSENG. Sim, deu para ver que é bem puxado, né? E que bom que você tem a oportunidade de ampliar seu horizonte, fazer estágios bacanas como esse que você citou no final. A Bia aqui está perguntando se lá no IPSENG tem disponibilidade de psicoterapia e serviço social. Olha, psicoterapia dentro do hospital a gente consegue pedir interconsulta para o psicólogo dentro do hospital, não só para o paciente, como para o familiar também, o que é muito legal. E assistente social tem no hospital também, mas pensando do ponto de vista ambulatorialmente, atualmente não está tendo psicologia, a não ser esse paciente em crise, que é o que eu falei, que é esse serviço de egressos nosso, que é o paciente que está entre a crise e o ambulatório. Esses têm psicólogo. Mas, infelizmente, esses pacientes do modelo consultório, de ir a cada mês, não está tendo. A gente quer que volte, porque faz melhorar muito mais rápido. O atendimento é muito mais contínuo, mas ainda não dá culpas do Covid Sim. também. Sim, Covid atrapalhou muita coisa, Bastante. infelizmente. E tem estágio de dependência química? A Bia também está perguntando. Tem um ambulatório de dependência química, mas é no R2, não estou nesse ambulatório ainda. Na enfermaria a gente acaba tendo muitos pacientes, né, dependentes químicos, e a gente acaba iniciando esse aprendizado dessa abordagem aí, mas o foco mesmo acaba sendo no R2 e no R3. Quanto mais para frente você está, maior a carga horária de ambulatório e menor a carga horária de enfermaria. Acho que entende-se que a enfermaria e o ambulatório de psiquiatria geral são os ambientes que você tem que começar, né? Igual medicina, você primeiro aprende uma coisa generalista para depois especializar. E aí na psiquiatria vai por esse lado também. Primeiro a gente pega a psiquiatria geral e aí depois a gente começa a ir para os ambulatórios de subespecialidade. Aí vai ser com o preceptor que é especialista de transtorno afetivo bipolar, o que vai ser especialista em psiquiatria infantil, o que vai ser especialista em psicogeriatria, e aí cada dia você fica com um especialista de cada área atendendo só pacientes daquela especialidade. Então, quanto mais para frente você tiver, mais segue esse caminho. Sim. São 2 ou 3 anos a residência? São 3 anos ao todo. São Há um 3, tempo né? eram 2, mas agora já são 3. Uhum. E no R3 vai seguindo essa progressão, sim? Também? Sim. O R3 ainda tem contato com o Sersan, que é tipo um CAPS, só que do serviço sem ser SUS. E, na verdade, eu acho que o Sersan é até SUS, mas, enfim, tem o estágio do Sersan, mas a maioria é ambulatório. A gente tem ver nossos R3, para falar a verdade, sabe? Quando chega no R3, eu vejo que a maioria já está passando mais tempo atendendo particular e nos vínculos particulares deles do que na própria residência em si. Nossos preceptores falam que, assim, quando você passa pelo estágio de enfermaria, você já está pronto para atender 90% dos pacientes psiquiátricos, porque é muito intenso. Você está ali todos os dias da semana, de segunda a segunda, durante 4 meses, vendo os pacientes mais graves que você vai ver. Porque são pacientes que chegaram a precisar de internação, então são os mais graves. Então você vê, e outra coisa também, você avalia ele todos os dias. Então você fica cascudo de fazer exame de estado mental, de avaliar como que você avalia cada sintoma. E eles falam, cara, depois desses 4 meses, 99% das coisas que vocês vão pegar em consultório, por exemplo, vão ser mais simples do que isso. E eu tô vendo isso de fato. Atendimento que a gente vê no consultório, você pega e fala assim, cara, é muito simples de tratar, né? Não que seja fácil, não que a dor da pessoa seja menor, mas são coisas que você fala. Isso eu sei tratar com muita facilidade. Isso é uma coisa que 3 meses atrás, quando eu sei, 1 ano atrás, quando eu tava, nossa, já tem muito tempo, tô ficando velho. 1 ano e meio atrás, quando eu tava na faculdade de medicina, eu achava que eu não saberia. Então, o crescimento durante a residência, de fato, é exponencial. Sim. Mas, e então eles falam, ó, nem precisaria de ter o R3 para vocês virarem psiquiatra, não. O R3 veio para lapidar um conhecimento aí, a gente faz, leva a sério, mas o R3 já é um cara que já está 100% pronto para atender. Sim. E você os seus R+, eles já atendem mesmo então no R2? Sim, né? Sim, a maioria começa a atender ainda, igual eu falei, depois que a gente passa no estágio de enfermaria. Raquel, a demanda é tão grande, cara, que quando eu comecei a falar no Instagram sobre psiquiatria, muita gente mandava mensagem, e no início eu segurei a onda. Falei, cara, não vou atender ainda, vou esperar, explicar, eu tô começando a residência, não sinto a vontade ainda.
Aí você faz enfermaria, você faz outra, aí eu peguei primeiro e eu atendi uns pacientes sem cobrar nada. E aí eu via que resolvia muito fácil, eram coisas simples e que dava resposta ok. E eu vejo que, eu sou bem CDF também, tá, Raquel? Então eu estudo bastante. E aí, os casos que eu pegava, eu via que eu abraçava com tanta vontade, e sendo ambulatorial, primeiro que não são, consultório nunca é urgência. Então você tem tempo de avaliar aquilo ali. Segundo, que você pode aprofundar naquele tema. Terceiro, que como eu comecei já devagar, cara, todos os meus pacientes têm meu telefone. Então, se eles têm dúvida, eles ligam, eles mandam mensagem, eu converso com o familiar que está mais próximo. Se precisar, eu não tenho ego, pudor de procurar uma coisa e falar assim, acho que vai ser melhor mudar o caminho que a gente está indo. Se eu acho que precisa de fazer mais consultas e aquele paciente pagou uma consulta, mas ele não tem consulta, não tem como pagar uma segunda de retorno, eu atendo. Então, tipo assim, eu vou fazendo isso e eu tô vendo que eu tô ajudando. Eu tô vendo que existe uma demanda que não consegue ser reprimida, não consegue ser resolvida pelos profissionais que estão aí. E é claro que eu não cobro ainda o preço do psiquiatra. Às vezes a gente tem psiquiatra que cobra R$ 800 a consulta, então tem muita gente que não recebe. E outra, eu vejo gente que não tem formação em psiquiatria atendendo saúde mental. Então eu cheguei e vi, cara, eu posso ajudar. E aí eu deixo o feedback aberto. Por exemplo, se você procurar no Google meu nome, Pedro Freitas Mello, tem lá o que os pacientes acham dos atendimentos. Então como você vai ver, cara, eu tô ajudando. E aí, na residência, os preceptores incentivam a gente mesmo. Eu deixo claro para o paciente que eu ainda estou na residência, então tem que ser ético em relação a isso. Eu não me identifico como psiquiatra, sim, como residente de psiquiatria. E tá dando certo, tá sendo legal, e a maioria das pessoas fazem isso, e é isso. Sim. Que bom que você já começa botando a mão na massa, né? Desde o início. Isso Isso é é muito uma dúvida que bacana. muitos acadêmicos têm, né, Raquel? Se você forma, você pode Uhum. atender. Teoricamente, se você Sim, formar em medicina, você está sim. autorizado a fazer até neurocirurgia, se você quiser. Só que você vai ter que arcar com as consequências se algum ato seu demonstrar negligência, imprudência ou imperícia. Então, se você tomar uma atitude que não deveria ser tomada para mais, ou deixar de tomar uma atitude que passou pela sua frente e você não identificou, tendo condições de identificar, é uma coisa que você vai ter que se responsabilizar por aquilo. Então, clínica médica eu sei. Fiz uma prova de 100 questões que eu fiz 87. Então, eu sei clinicamente. Eu passei por uma faculdade que eu fiz ela na moral. Eu fiz um internato bem feito. Eu estou numa residência que é referência. E eu estou ajudando meus pacientes lá na residência, por que eu não vou ajudar mais por fora nesse tempo livre? E é isso que eu estou fazendo, e eu recomendo que quem segue esse ponto faça isso também. Porque a gente vê muita gente no Instagram, fora do Instagram, atendendo uma demanda sem ter condição para isso. Eu já vi gente prescrevendo água com sal marinho para paciente com depressão e cobrando caro por isso. Tem gente que acha que atender paciente com psiquiatria você vai recomendar um livro de mindset, o paciente vai ler aquele livro de mindset e falar assim, caraca, é mesmo. Se eu me esforçar mais e tomar banho frio e acordar 4 horas e pensar que as coisas podem ser melhor, as coisas vão melhorar. E não é assim. Então eu acho que quem está estudando, quem sabe o que está fazendo, quem está se dedicando, tem que ir pro atendimento mesmo, tem que trabalhar com o público mesmo. É isso que eu incentivo meus amigos que levam a faculdade, a residência na moral a fazer. Sim, com certeza. Eu concordo com você 100%. Agora mais uma pergunta aqui sobre o IPSEM. Emmanuel, eu estou perguntando quem são os seus preceptores? De nome assim, tem o Acho que sim. Fábio Lopes, Paulo José Teixeira. O Fábio Lopes é o nosso chefe da residência, né? Com certeza ele é o mais conhecido, já foi top nacional de publicação, é esse que convida essas pessoas que eu falei, cada hora uma de um país diferente. Esse é o Fábio Lopes. Tem o Paulo José, que é um dos meus preferidos, com quem eu rodei na enfermaria, foi meu primeiro preceptor. É um cara que até, às vezes, eu discuto casos que eu atendo por fora com ele. Tem a Bárbara Perdigão também, que é a do ambulatório de psiquiatria geral que eu mais gosto, que ela é aquela preceptora que você chega, atende o paciente, depois você passa o caso para ela. E ela é aquela preceptora que te cobra. Ela fala, tá, qual que é a sua hipótese? Por quê? O que você identificou? Por que não é tal hipótese? O que você vai fazer? Qual é o efeito colateral que isso pode ter? E se der efeito colateral, o que você vai fazer? Qual que é outra opção de tratamento que você poderia fazer? E essa, o que pode... Cara, ela é aquela que cobra tudo. E ela cobra porque ela sabe. Porque tem preceptor que cobra, mas não sabe, né? Depois fala assim, então vai lá, estuda isso e volta amanhã.
Eu não gosto muito desse tipo de preceptoria, não. Ela é uma que, beleza, se eu não estou sabendo do assunto, ela fala assim, cara, estuda mais sobre isso aí que tá devendo. Mas se você tá e chegou a um ponto que você não identificou, que ela tem a acrescentar, ela acrescenta e ela fala, cara, isso por causa desse artigo que saiu tal, e é não só desse artigo que eu achei aqui no Google, não. Esse artigo é bom por causa disso, 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 a amostra dele é boa por conta disso, a metodologia. Cara, ela é sensacional. Então tem a Bárbara, tem vários outros, tem a Cláudia Burcaro, tem o Efrem, são muitos, porque é um preceptor para cada estágio desses que eu falei, e alguns tem mais ainda, né? E tem os do R2, os R3, que eu não conheci, mas deve ter uns 15, 20. Não vou citar todos os nomes. Sim. Foi bom para ter uma noção, assim, mas eu imaginei que são muitos, né? Difícil de falar o nome de todos. A Bia está fazendo mais uma pergunta aqui sobre estágio, se você também tem estágio de psiquiatra infantil. Temos, esse é no R3. Então, esse é mais um que eu ainda não tive contato. Criança, por exemplo, eu não atendo. Chega criança, já foge do nosso escopo, é uma coisa muito especial, muito especial, né? Muito específica, tratar de criança. E aí vai ser só no R3. Mais tempo. Sim. Agora acho que terminou as perguntas aqui do comentário. Agora uma pergunta minha. Então, assim, você está na residência de psiquiatria do meio para o final, terminando a residência, quais são os grandes caminhos assim que você pode seguir na profissão? Nossa, tem muitos. Você pode virar um médico assistente do hospital psiquiátrico, então aquele modelo que só tem psiquiatria, você ser a pessoa que vai lá e evolui uma quantidade de pacientes. Você pode ser o preceptor de algum serviço e fazer esse papel de preceptoria. Você pode estar num hospital geral, sendo o médico da enfermaria desse hospital geral, fazendo esse atendimento dos pacientes que estão ali internados. Como que funciona isso geralmente, né? Nos hospitais que eu tenho visto, o médico da equipe clínica, ele é responsável por um determinado número de pacientes que ele considera que ele dá conta. Então, sei lá, você fala que você consegue avaliar 10 pacientes. Então, você passa o dia olhando aqueles 10 pacientes, traçando a proposta para eles e recebe por aqueles 10 pacientes. E o valor que você recebe vai variar de hospital para hospital, de serviço para serviço. Às vezes de complexidade para complexidade do paciente. Tem o médico plantonista, que ele pode estar tanto num plantão de hospital geral quanto num plantão de hospital psiquiátrico. Inclusive, é uma demanda que existe, porque até no IPSENG teve uma época que estavam ponderando, que estavam avaliando tirar um dos médicos psiquiátricos. Aí o nosso preceptor contou que ele chegou na reunião de clínico e falou com o pessoal das outras clínicas que iam tirar um médico psiquiatra e o pessoal apavorou. Porque psiquiatria, tirando psiquiatra, ninguém mais gosta de cuidar do paciente psiquiátrico. É incrível, as pessoas não gostam e muitas vezes não tem manejo, então essa demanda é muito grande. Existe o médico que vai ficar só no consultório. Cada vez mais a gente vai ter procedimento, porque essas coisas estão crescendo. Então você pode trabalhar com eletroconvulsoterapia e ser a pessoa que vai avaliar esse paciente, que vai lá fazer o procedimento, o da cetamina, que é esse outro procedimento que eu falei. Você pode mexer com psiquiatria forense, você pode fazer perícia, então tem um médico perito que vai identificar, às vezes, se uma pessoa que cometeu um crime estava apta ou não a responder por si só, uma pessoa tem um direito ou não trabalhista, esse tipo de coisa. Hoje em dia tem gente trabalhando com empresa também, porque igual eu comentei com você lá no início da live, a gente às vezes vê a psiquiatria muito como o último caso de uma pessoa doente, mas a gente vê que cada vez mais saúde mental está muito relacionada com produtividade. As empresas grandes que já perceberam isso contratam psiquiatras para lidar com as pessoas para a produtividade aumentar. Times de futebol têm, os maiores, tem um psicólogo, às vezes um psiquiatra, tem uma equipe de saúde mental para cuidar dessa parte, para o atleta ter um desempenho maior. Isso é uma coisa que vai ser cada vez maior, porque é fato, não é uma coisa mais que tem dúvida se isso ajuda ou não. O fato de hoje em dia ter várias outras áreas mexendo com a psiquiatria e dando tanto certo, o que eu quis dizer com isso? Tem muito charlatão falando coisa sem saber, pensando em saúde mental, e isso vende e ele fica famoso por causa disso, é porque provavelmente os profissionais bons não estão se mostrando tanto, não estão se conectando com a demanda que existe. Então, a demanda é infinita. Um dos meus preceptores da Juiz de Fora, que foi uma das pessoas que fez eu fazer psiquiatria, que foi o Davi Sender,
Um dia ele falou isso comigo, porque ele me convidou para participar de um projeto com ele, e ele também fala muito no Instagram, e eu fiquei preocupado, falei, poxa, Davi, mas eu também tenho vontade de falar com o Instagram, e você tá me contando suas ideias aqui, depois se eu tiver uma ideia, vai parecer que eu peguei de você e tal. Ele falou assim, cara, o que você aprender comigo aqui, que você quiser multiplicar, é seu. Porque na psiquiatria não existe concorrência. O que acontece na psiquiatria é o seguinte, existe uma demanda muito grande de pessoas que precisam da saúde mental, e elas ainda não sabem disso. Quanto mais profissionais bons mostrarem que existe um caminho para elas, vai ter mais gente atrás da psiquiatria. A demanda vai aumentar, não vai diminuir. A gente não está competindo por um mercado que está escasso, que as pessoas já sabem que elas precisam e estão dividindo os profissionais. Não. Muita gente não sabe que precisa porque elas acham que psiquiatria é a última coisa que acontece. Eu até hoje recebo paciente que fala, não, porque eu já tentei passar por meditação, já tentei fazer ayahuasca, já tentei ir pela igreja, já tentei fazer atividade física, comprei um elíptico, mas nada resolveu meu transtorno de ansiedade, aí eu resolvi vir para psiquiatria. É assim que acontece. Então, as possibilidades são infinitas. Existe professor de psiquiatria, existe aula de psiquiatria, professor de cursinho, médico. Já falei quantas aí? Sim. Umas 10? Acho que mais. Sim. Acho que É é bom isso que que a eu próxima. lembrei. Uhum. Que a minha próxima pergunta seria um pouco sobre o mercado, mas já deu para ver assim, que existem muitas áreas de atuação, muito mais do que às vezes a gente imagina, a gente que não tem tanto contato com a psiquiatria, e que o mercado é infinito, igual você falou assim. Eu sei que você está entrando no mercado agora, mas com certeza você convive, conversa muito sobre isso com seus colegas e seus chefes preceptores. Como é que você vê isso, assim, o mercado atual e futuro para a psiquiatria? Um pouco além do que você já falou, né? Ó, consultório, meus preceptores não têm vaga. Simplesmente não tem. Você, às vezes chegam uns pacientes que eu considero que estão complexos demais e falo, cara, esse paciente aqui, vou te encaminhar pro Dr. Paulo José, que é o cara que eu conheço. Aí o paciente volta e fala assim, oh, infelizmente só tem vaga em fevereiro do ano que vem. E detalhe, só particular. Então, se o cara quiser encher o consultório, ele enche rápido. E aí, mas o bacana também é que essas pessoas que eu conheço, elas sempre trabalham por fora também. Esses preceptores que eu estou acompanhando, poxa, o trabalho do IPSEM, desse meu preceptor, por exemplo, financeiramente para ele é terrível, porque ele talvez uma consulta dele paga o mês do que ele talvez receba com os atendimentos que ele faz com a gente, mas é porque o cara gosta de ensinar e ver que ele está ajudando a gente. Então o mercado tem disso, né? Não acho que é uma profissão que você deve fazer por conta de dinheiro, porque eu acho que se você fizer pensando em dinheiro, você nunca vai ter o sucesso desse cara. Mas para consultório particular, enfim, a demanda é infinita e vai ser cada vez maior. Ainda mais agora que as pessoas estão começando a se conscientizar em relação a isso, os estigmas estão diminuindo um pouquinho. E dessas outras áreas eu acho que vai surgir profissões ainda que a gente nem sabe. Assim, eu tenho tentado estar sempre atualizado para quando essas novas coisas surgirem eu estar pronto para fazer. Porque é muita coisa para descobrir, sabe, Raquel? A gente tem muito pouco tratamento específico dentro da psiquiatria. Tanto que, assim, você vê se a gente usa antidepressivo para tratar depressão, para tratar ansiedade, para tratar toque, porque a gente não tem ainda um mapeamento específico do cérebro onde exatamente atua, para qual medicamento que vai atuar só ali e não causar efeitos colaterais. Todos têm algum efeito colateral, a gente tem que dançar muito, a gente... Vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente pega nutrição. Se você quiser fazer uma base nutricional, fala assim, o que é alimentação saudável? Você sabe o que é alimentação saudável. Você vai falar que vai ser um prato cheio de vegetal, comida de verdade, combinar carboidratos diferentes, mas não em muita quantidade, comer proteína todo dia, fruta, e você sabe o que você vai evitar. Se você pensar em saúde mental, você sabe falar o que é saúde mental de uma forma genérica. Você sabe falar assim, cara, você tem que fazer atividade física, se você puder fazer uma meditação interessante, ter contato com família, ter um vínculo social legal, um emprego saudável, numa quantidade ok, tempo de atividade de lazer, um sono preservado, você sabe fazer o normal. Só que quando você volta na nutrição, você consegue, eu acho que, personalizar de uma forma mais fácil. Isso aqui é específico para tal coisa. Uma pessoa que tá com diarreia, esse alimento vai fazer bem, esse vai fazer mal, não tem muito efeito colateral. Eu acho que na psiquiatria é um pouco mais difícil você ser específico assim. Para você conseguir personalizar o tratamento de um paciente, você tem que saber muita psiquiatria e tem que entender muito a história daquele paciente.
As consultas que a gente faz demoram mais de 1 hora, às vezes 1 hora e meia, porque para você entender tudo o que passa na vida daquele paciente para conseguir ajudar de fato, é muito específico. E eu acho que com o passar do tempo, vão surgir terapias mais específicas que você consegue pegar direto ao ponto. Mas para você conseguir identificar direto ao ponto, entender quando que você vai indicar uma cetamina, igual eu te falei, tive um paciente que melhorou muito, muito rápido e outro nem tanto. Quando indicar uma eletroconvulsoterapia, que eu te contei que o paciente melhorou em 3 horas, já deu resultado, em outros não tem resposta. Isso vai vir com o tempo e vai ser um mercado que vai surgir. Então eu acho que a psiquiatria vai ser uma das áreas que mais vai criar profissões diferentes, só que para estar preparado tem que estudar muito. E aí é isso que a gente tenta fazer. Sim, é muito bacana de ver isso, porque, igual você falou, a demanda é cada vez maior. A gente vive no, você sabe melhor do que eu, né? Mas na era da depressão e da ansiedade, por muitos fatores. Então, assim, é realmente um mercado muito promissor pensando em demanda. Mas, igual você falou, você não pode pensar só no dinheiro, porque não compensa, né? Igual Acho você que falou, medicina seu é difícil preceptor ir quer. pensando em dinheiro. É, sim, claro que eu acho que você tem que pensar sim na sua recompensa financeira, né? Isso faz parte do contexto, mas você tem que pensar mais Total. igual na sua honra, em passar conhecimento, porque não adianta você deter todo o conhecimento para você e não passar ele adiante e ajudar os seus sucessores, né? Digamos assim, que são esses preceptores muito fodas que tem por aí, eles estarem ensinando a gente, estarem dando aula nas universidades, sendo preceptores nos hospitais, é uma questão muito mais de honra e de passagem de conhecimento do que financeira, né? Então isso é muito bacana de ver. Agora você Sabe uma comentou um pouco mais. armadilha também? Uma Hum, armadilha que eu acho que tem que tomar cuidado, que você falou, eu lembrei, essa questão do dinheiro. Por exemplo, por que cobrar um valor de consulta particular numa consulta particular? Cara, o que acontece? Para você ter uma consulta psiquiátrica, que eu acho que é interessante, uma primeira consulta dura aí entre 1 hora e 1 hora e meia. Aí depois de você conversar com o paciente, você tem que passar o prontuário de uma forma mais fidedigna possível, né? Lembrar de tudo que você conversou com ele. Claro que você vai anotando uma coisa ou outra, mas depois tem aquele momento de você ler e passar aquilo que é mais importante para o papel. Tem a parte de você refletir sobre aquele tratamento, já tentar identificar o que vai ser bom, o que vai ser ruim, o que você vai ter que fazer de dar para frente. Tem a parte de você, que eu falei, telefonar para o psicólogo do cara, conversar com o psicólogo. Às vezes de ouvir um familiar que vai precisar vir ali. Tudo isso leva muito tempo. E aí, tem muita gente que cai, às vezes, numa armadilha de entrar para uma clínica popular, alguma coisa assim, que cobra, que repassa, às vezes, 20, 25, quando muito, R$ 40 a consulta. E aí vira uma coisa que a pessoa tem que atender uma demanda de, sei lá, 12, 13 pacientes no dia para ter algum retorno. E aí isso às vezes cai a qualidade. Eu acho que é uma armadilha que a galera da medicina tem que tomar um pouco de cuidado para não cair muito. Ainda mais agora que tem muito médico formando, muita gente não consegue acesso à residência. Eu tenho visto, eu vi alguns exemplos de amigos que fizeram isso, se arrependeram, já saíram fora. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também desse ponto. com certeza, prezar muito pela qualidade, né? É muito importante isso. Em todas as Mas eu áreas, te né? Não só, interrompi, não só desculpa. na Eu tô com um psiquiatria. delay aqui, Não, Raquel, que você começa a falar e aparece para mim depois. Aí eu te interrompo. O que você ia falar? preocupa não. Não, preocupa não. Foi muito boa essa colocação. Agora um pouco, você falou um pouco para trás sobre rede social, que você teve um trabalho com um professor seu da sua faculdade. Eu vejo que você é muito engajada também nas mídias sociais. Eu sei o tanto que isso dá trabalho e eu vejo muitos médicos entrando assim para as redes sociais porque são o que há no momento. Só que é difícil assim, você fazer um trabalho bacana, um trabalho digno, porque eu vejo muito o Instagram como uma ferramenta que não foi criada para a área da saúde, né? Muito mais para vendas e entretenimento, coisas desse tipo. Então, os médicos vêm tentando se encaixar e é difícil, assim. Como é que você vê isso, assim? Como usar essa ferramenta em prol da área da saúde sem ficar uma coisa complicada? Porque a gente vê de tudo por aí, né? Nossa, essa pergunta é difícil porque eu não acho que eu sou a principal propriedade, assim, não tenho tanta propriedade para falar sobre mídia de sim, qual é a hora de cada um. Vou falar o que eu fiz. Eu acho que Uhum. essa questão de empreender, de fazer um pouquinho além da medicina, além da psiquiatria, igual eu fiz uma turma para falar sobre psiquiatria para acadêmicos, a gente teve, tipo assim, 200 inscritos, tem mais 500 na lista de espera.
Se alguém tiver aí na lista de espera, gente, eu juro que eu tô tentando conciliar para fazer isso acontecer, mas a turma 2 ainda não rolou. Começou na empresa júnior, que eu falei, durante a faculdade. Juiz de Fora é um polo muito grande de empresas juniores. Empresas juniores, para quem não sabe, é um modelo de empresa que é feito durante a faculdade, é uma empresa de verdade, com tudo que uma empresa significa. A galera da engenharia é muito forte nisso, da arquitetura. E o objetivo é você simular, exercer o que você faria na sua profissão, só que tem um viés social muito grande, porque você vai fazer por um preço muito menor do que o preço que é praticado nas empresas que a gente chama de seniores, né, que são as empresas de verdade. E você é orientado por um orientador que vai aceitar aquilo ali e você vai treinar a sua profissão. Só que na medicina a gente não pode fazer isso porque você não pode exercer a medicina, mesmo que orientado por um preceptor, antes de você ser médico. A gente tem um internato para isso, né? E aí a gente queria aprender mais sobre, eu e um pessoal, a gente queria aprender mais sobre gestão, sobre isso por fora, e a gente entrou na área de gestão de saúde, orientado por esse professor de psiquiatria que eu comentei. E esse cara já engajava em rede social, já fazia muita coisa por fora. E aí lá eu aprendi muita coisa que é muito legal de ter aprendido. Organização, disciplina, cara, eu não sabia montar uma planilha no Excel e meus estudos para residência foram todos. Eu só passei por causa do Excel, não tô brincando, de você saber se organizar e saber onde você está indo bem, onde você está indo mal, transformar a subjetividade em objetividade. Amadureci muito na empresa júnior nesse ponto de vista. E aí uma das coisas que eu acho que foi interessante desse ponto de vista digital é saber focar no que estava na hora. Então, por exemplo, na hora que eu estava na residência, eu já ouvia falar, eu seguia o pessoal do Além da Medicina, ouvia muito questão do digital, via muita gente que estava para trás de mim fazendo coisa interessante e dava vontade, e é uma coisa que eu gosto, que eu acho legal. Só que era a hora que eu falei assim, cara, quinto, sexto ano, não é hora de eu fazer isso, porque eu vou focar 100% da minha atenção na residência. Estudei igual um condenado para residência, deu certo. Só que quando eu cheguei no R1, eu já sabia o que era Instagram, eu já sabia como que as pessoas faziam, eu tinha a noção que é uma coisa que é a longo prazo, que não adianta achar que vai ser rápido. Porque tem gente que começa, acha que vai ter um retorno super rápido e quer ganhar dinheiro com aquilo muito rápido. Tem quem viraliza? Tem, mas não era o objetivo ali. Eu já fui com a cabeça de que eu ia passar conteúdo, que eu ia passar informação, que aos pouquinhos isso ia me dar retorno, mas não tinha pressa no retorno. E o retorno veio até muito rápido, porque tem muita gente que me acha por causa do Instagram. E quando você começa, você vai tendo oportunidades de outras coisas. Por exemplo, o lugar, o consultório que eu trabalho hoje é de uma psiquiatra que ela me conheceu pelo Instagram. Ela já começou a me seguir e ela começou a se identificar comigo. E ela é uma psiquiatra foda, e que é a Carlisa. E aí ela falou, cara, eu te vejo muito parecido comigo. Você quer começar a conversar comigo sobre os meus casos? Quero ver o que você falaria sobre eles, como você trataria. E aí eu comecei, durante alguns meses, eu trocava figurinha com ela em relação a isso. Aí ela pediu, atende esse aqui pra mim. Falei com ela que eu quero que você atenda, que você tá começando, quero ver. Aí a pessoa gostou do atendimento, deu tudo certo. Aí é isso que ela falou, quer atender comigo? Vamos. Então as oportunidades aparecem de formas diferentes. Você vai criando uma autoridade no assunto e elas vão começando a aparecer. Eu tenho poucos seguidores, mas essas coisas, os meus seguidores, eles já dão retorno. Aparece gente. A minha primeira paciente foi de um amigo meu que falou assim, cara, eu tô vendo você no Instagram e dá pra ver o tanto que você gosta do que você faz. Minha namorada tá com problema, você atender ela? Eu falei assim, velho, o cara tá pedindo pra eu atender a namorada dele. E é um cara que é da minha faculdade. Então ele conhece a formação que eu tive, ele confiou em mim, então minha foi outra paciente que assim, já até teve alta, porque ela melhorou muito rápido. Então você tem que gostar, você tem que saber que vem aos poucos. Eu acho que você tem que ir sem querer uma resposta rápida. E eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas que fizeram um trabalho de formiguinha. Eu conheço gente que começou a oferecer água com sal marinho para resolver tudo que você imaginar e a pessoa bombou rápido e hoje ela tá bem financeiramente, mas não é uma coisa que eu acho legal. Em compensação, por exemplo, eu tava vendo a live do Paulo Musi ontem, que hoje é tipo assim, fenômeno, e ele tava falando que ele começou a publicar conteúdo na internet em 1996. Eu nasci em 1995. O cara tá há 25 anos e agora ele estourou. Então eu acredito mais nessa coisa de formiguinha, que se você faz porque você gosta, vai dar certo. E aí eu recomendo que quem não gosta, cara, não precisa fazer isso. Meus colegas que fazem psiquiatria que não gostam de Instagram, eles também estão arrumando os contatos dele. Quem trabalha e faz as coisas acontecerem de um jeito ou de outro vai. Não acho que o Instagram é obrigatório, eu acho que a pessoa tem que ir se ela gostar.
Sim, é bacana ter essa sua visão, porque, igual você falou, esse crescimento orgânico que você não pensa tanto nos seus números, mas no engajamento verdadeiro, igual você disse, em passar confiança, em mostrar que realmente você é uma pessoa competente e tal. E fazer, eu acho que o networking que existe no Instagram é uma coisa muito bacana, assim, independente de números, de dinheiro, de viralizar, igual você falou. A recompensa vem de outras maneiras, não necessariamente financeiramente pelo Instagram, né? Que é o que muita gente busca, que também não está errado, né? Então isso é muito bacana. Igual, por exemplo, hoje a gente está aqui, eu te conheci pelo Instagram, talvez sem essa ferramenta a gente poderia se conhecer mais de uma outra maneira. Verdade. Então eu acho isso muito bacana. É, a conexão que esse meio digital traz para a gente hoje e a facilidade de passar informação bacana é muito legal. Agora a Inclusive, gente já está Raquel, aqui. tá faltando uma live sua, viu? Porque eu procurei, a gente não te conhece. Quem tá acompanhando os seus lives, eu já vi vários aí de muita galera que eu conheço. Acho que teve o Vitor, não sei se você fez com a Luísa, da União da Cicatriz. Tá Aham, faltando a fiz. sua. Eu vou fazer. Fico pensando assim, nem formei ainda o que eu vou falar, mas eu tenho que fazer uma partezinha falando de mim mesmo. Boa. Sim, obrigada. Já tem, acho que 1h30 aqui que a gente está aqui. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Como a live caiu, a gente abriu outra, a gente ganhou um tempo a mais, que as lives caem com 1 hora. Gostaria de ficar aqui a noite inteira conversando com você. Tem várias outras coisas que eu queria saber. Um dia a gente marca aí de encontrar ao vivo e estender essa conversa. Eu sempre Também. gosto de fechar as minhas lives com uma outra pergunta assim. Se você pudesse encontrar o Pedro no início da faculdade, conversar com ele, o que você gostaria que tivessem te contado? No início da faculdade, nossa, nada. Oh, se eu fosse viver minha faculdade, eu ia viver. Nossa, eu não queria mudar nem um centímetro. Tipo assim, eu ia falar assim, mano, só vai. Talvez ia ter uma calorada ou outra que eu ia falar assim, pega leve e daqui. Mas do ponto de vista acadêmico, eu acho que foi muito bom. Acho que assim, eu entrei na faculdade tranquilo, não bitolei muito no início. Acho que ciclo básico foi excelente eu ter conhecido de tudo. Eu fiz monitoria de biofísica, fui da liga de oftalmo, tipo, nada a ver com psiquiatria, fui da bateria, nem gostei muito, fui do futsal, sou horrível, só gosto de futebol, mas só banco, tenho uma medalha do intermédio sem nem entrar em quadra. Enfim, fiz tudo que a faculdade oferecia extracurricular. Fiz projeto de iniciação científica de área, nada a ver. Fundei uma empresa júnior de medicina. E, assim, conheci muita gente. Fiz muita coisa diferente. Eu acho que isso foi muito, muito bom. E aí, depois, na hora que eu acho que é a hora que, assim, do internato, de separar e falar assim, não, agora é... Eu acho que no internato eu virei e falei assim, cara, agora eu sou médico, agora sou eu, bati no peito e aí... E dá tempo. Tipo assim, você não precisa ser o estudante de nota IRA, de rendimento acadêmico médio 9 no meio do curso para você conseguir ser um bom médico. Definitivamente você não precisa. É claro que você não vai ser aquele avacalhado, né, que tem que ficar colando para passar. Mas chegou no internato, dá tempo de você dar um gás, estudar na moral. Quem fala que estudar teoria não ajuda é mentiroso, porque estudar teoria é a base que você vai ter para aplicar a prática. Senão você vai fazer tudo de orelhada, você precisa da teoria, então estuda. Tempo de cadeira é bom. É legal ter método, tem muita gente estudando método, tem muita gente ensinando método, ter método é legal, mas tempo de estudo também tá? Também faz parte. Então, Raquel, te Sim. respondendo, eu acho que eu não falaria nada comigo, não. Eu ia deixar eu viver mesmo. Ai, que bom. Acho que a gente vai cair aqui, estamos com 1 minuto e meio restante. Pedro, muito, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Eu Acho que que a gente conseguiu agradeço. responder aí a maioria das perguntas do pessoal. Tenho certeza que isso aí esclareceu muitas dúvidas para muita gente e realmente dá muita vontade. Estou terminando a live com vontade de fazer psiquiatria. Que bom, eu que agradeço. Beijão pra todo mundo. Obrigado quem foi até o final, né? Nossa, duramos. Sim, sim, Quem muito tiver, quem obrigada a tiver quem aqui e ficou quiser até o perguntar mais final. coisa, pode perguntar também. Obrigado, viu, Com Raquel? Foi um prazer. certeza. Obrigada a você. A gente se encontra por aí. Um prazerão. Boa sorte para você. Boa Beijão. semana, viu? Um Tchau, beijão. tchau. Tchau.